Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de junho de 2013, terça-feira. O nosso verbete aqui, hoje, tem para-cablagem interassistencial. Ele tem, na verdade, 5 páginas e a especialidade é tenepsologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Khadija, que está ali muito bem acompanhada por 2 altos assessores. Definição. A paracablagem interassistencial é a conexão da consciência tenepsista, homem ou mulher, ao fluxo dos trabalhos assistenciais, sob superintendência do amparador extrafísico de função, em prol da expansão do universo da assistência interconsciencial, através da ampliação da autolucidez, autocomprometimento e autoconsciencialidade frente às tarefas evolutivas assumidas do curso intermissivo. As múltiplas conexões pensênicas assistenciais. A interassistencialidade, as tarefas evolutivas assistenciais, os trabalhos interassistenciais da autoproex, a autodisponibilidade, a intencionalidade cosmoética e o posicionamento interassistenciais, a higiene consciencial, o manual da TENEPS, o diário da TENEPS enquanto inventário tenepsístico, o cosmograma pessoal, a hiperacuidade interassistencial, a autodisciplina, as demandas assistenciais, a assistência além dos 50 minutos da TENEPS. Eu chamo a atenção que a fatologia, eu li só 5 linhas, tem mais de 20. Agora nós temos a paracablagem estruturada, o plug com amparador da TENEPS, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a prática diária da TENEPS, a qualificação da TENEPS, as assimilações energéticas, a ectoplasmia, a escagem lúcidas, os cursos de campo, as dinâmicas parapsíquicas, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, o acoplamentário. Também, aqui na parapatologia, eu li apenas 5 linhas, tem mais de 20. Agora, nós temos aí, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autocompromisso multidimensional, categoria da mini-peça interassistencial, consintenepsável, hiperacuidade interassistencial e prioridade parapsíquica. Frase enfática. A paracablagem interassistencial é condição sine qua non para o desenvolvimento da consciência lúcida no papel de mini-peça atuante no maxi-mecanismo interassistencial multidimensional. Você já vivencia a paracablagem interassistencial através da conexão com o amparador de função da TENEPS? Quais efeitos evolutivos tem percebido o desenvolvimento e qualificação da própria TENEPS? Agora, aqui a mega análise com João Paulo são 20 itens. Elo, link, plug, vínculo, sintonia. Acoplamentário, amparabilidade, interdimensionalidade, paracerebralidade e parasincronicidade. Sincronização, simulcognição, paraconexão, conexologia, interaciologia. Paratecnologia, tenepsologia, intermissiologia, parapercepciologia e interassistenciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é ligninologia, é uma página e meia, e ele tem uma série de dados sobre o assunto mais técnico da lignina. O argumento é botanicológico. Agora, depois você me empresta o que eu te dei, que eu quero ainda pesquisar um papel seu, sabe? Esses dados que eu te dei lá. É esse aí.
Não, é o que está com isso. É o que está junto, isso. Eu quero pesquisar, que eu estou estudando uma coisinha que vai me ajudar. Agora, nós temos aqui o questionamento. Professor, em uma mini tertúlia, o senhor mencionou que o incógnito é capaz de atuar nos processos de calibrações e sincronicidades ao nível de sistemas planetários. Gostaria de saber se tal manipulação ocorre através do domínio energético ou por processos mais sutis. O professor tem alguma pista desse processo? Não. O que eu sei é que eles usam o problema da força da gravitação. Põe a gravitação dentro do contexto para você poder começar a estudar o que é isso. Isso, às vezes, vai te ajudar. É energia, mas é energia gravitacional na história. Professor, em experiência na TENEPS, percebi que a grande maioria das consciências faz concessões com o assediador, que é a ausência de cosmoética. Sendo assim, podemos dizer que a predominância de assediadores atuando sobre o processo evolutivo das pessoas, o nível de atuação planetária dos assediadores é maior do que os amparadores quanto à reurbanização? Não, a sociedade é patológica. Então, a partir disso, você tem que ver que o que predomina é patologia ainda, por isso está sendo feito a Reurbex para melhorar o nível evolutivo das pessoas. Agora, o problema todo é de afinidade. Quem tem afinidade positiva vai ter amparador. Quem não tem é assediador mesmo, que ele já é um assediador, né, a própria pessoa. Então, isso aí tem que ver. E outra coisa, atualmente nós ainda temos muita influência das consvéus que estão renascendo. Professor, o senhor tem informações extrafísicas sobre a proex do pesquisador Silvan Muldoon? Podemos dizer que o Silvan foi precursor dentro da proposta que a projeciologia e a conscienciologia hoje propõem, que a autoexperimentação para a psique e cientificidade? Foi, mas junto com ele tem uma série, né? Não foi só ele, não. Ele era até fraquinho em certas coisas, mas ele foi bom porque foi pioneiro. Para você ter uma ideia, ele dirigiu um salão de beleza. Então, por aí você vê que o homem não era assim, como pesquisador, tinha umas coisas, né, estranhas. Nós não estamos contra salão de beleza, mas o problema é você pensar. Esse negócio de homem estar dirigindo salão de beleza já mostra alguma coisa aí, né? Alguma ideia. É um caso de pensar. Professor, sob o assédio, imaginemos uma situação onde uma consciência possui um assediador extrafísico que a acompanha por longas vidas. Pode acontecer desse assediador estimular essa pessoa a praticar o mal apenas contra a outra, mas não fazer nenhum tipo de mal à sua companheira de longas vidas? Se a resposta for positiva, por que isso ocorre? Porque esse assediador permanece ao seu lado por longas vidas. E pode acontecer esse assediador começar a praticar o mal contra a sua própria companheira? Olha, em matéria de consciência, eu não ponho a mão na cumbuca. Tudo é possível acontecer devido à loucura, e ninguém é igual. É preciso ver as afinidades e também as patologias, de modo que vai com calma, tudo é possível. Professor, minha mãe e minha avó paterna, que dessomou com Alzheimer em 2009, sempre se odiaram, mas moraram juntas por muito tempo. Há 2 meses, minha mãe, 60 anos, teve sintomas de esquecimento. O neurologista analisou a tomografia dela e afastou a hipótese da doença. Há 2 semanas, ela teve uma gripe seguida de gripes de crise de vômito, que não passavam em nenhum remédio, com nenhum remédio. Desde então, tem apresentado sintoma parecido com o da minha avó em sua fase mais crítica da doença. Poderia haver um acoplamento entre elas, causando esses sintomas? Foi sugerido pela terapêutica que eu orientasse a minha mãe a emitir palavras de amor e perdão para minha avó quando estivesse em estágio hipnagógico. Isso seria útil? Seria, sim, é sempre positivo. Como eu posso ajudar? Os nomes já estão na TENEPS. Não, a primeira coisa que tem aí é o seguinte, ela é filha da mãe, da mãe que era desse jeito. E outra coisa, está com 60 anos, isso pode ser Alzheimer sim, tá? Você não pode descartar essa hipótese, não. Então, se tem Alzheimer, não quer dizer que tem assédio. Às vezes ela não está lá. O processo é só Alzheimer. Então, vai com calma com isso. Outra coisa, qualquer coisa eu te indico ouvir uma segunda opinião médica, diferente, em outro lugar. Agora, a nossa verbetógrafa, professora Khadija.
Na fatologia, página 2, terceira linha. Poderia nos falar mais sobre a sua vivência quanto ao levantamento e estudo das problemáticas e o perfil dos assistidos na TENEPS, qualificando o rapport e a intercompreensão dos dramas multisseculares? De quanto em quanto tempo deve ser feito esse levantamento e o estudo? Bom, de quanto em quanto tempo vai depender da vivência de cada tenepsista. Mas o que eu observei, que venho observando no processo da TENEPS, é que tem períodos que tem uma determinada demanda assistencial, um determinado público-alvo que é assistido. Então, a pesquisa na TENEPS é fundamental porque você começa a estudar esses assistidos, esse contexto, essas demandas que aparecem na TENEPS. E esse estudo desses dramas multisseculares, então, faz com que você comece a entender o assistido, porque na hora que você estuda aquele contexto, seja uma etnia, seja um determinado grupo, seja determinada patologia, na hora que você entra mais no entendimento daquela patologia, daquele grupo, isso facilita o rapport com essas consciências. E aí ocorre uma intercompreensão daquela condição, daquele drama. Então, o que eu tenho observado na minha TENEPS é que tinha períodos que tinha predominância de determinados contextos assistenciais, ou etnias, ou dramas. E aquele contexto de assistência me suscitava um trabalho de pesquisa para entender. Então, isso que eu observei, que essa pesquisa, esse estudo, essa percepção e esse registro na TENEPS, eles aprofundam esse rapport com essas consciências assistidas. Agora, o ideal em relação ao tempo que você perguntou, trabalha pela demanda. Então, assim, eu tinha um período que eu estava registrando e depois que eu ia revisar aquelas anotações, eu percebia que ali foi um período específico. Depois vinha um outro contexto, uma outra realidade. E aí você vai acumulando esses fatos e parafatos e, com o tempo, você começa a elaborar algumas hipóteses de pesquisa. Espero que tenha clareado a... Ainda na fatologia, página 2, sétima linha. Você, como moradora de Foz, poderia nos dizer quais são alguns dos recursos inaproveitados da Cognópolis? Olha, tertúlias, mini-tertúlias, laboratórios, cursos de campus, acoplamentário, as dinâmicas. O que eu vejo é que como a gente está inserido aqui, é como se isso ficasse muito comum, muito simples, faz parte do nosso dia a dia. Mas se você tem a oportunidade, eu tive a oportunidade de ficar um tempo fora, a gente vive uma condição de certa forma, é uma vivência de intermissivo no intrafísico, né? Então, eu acho que esses recursos, os laboratórios, as tertúlias, as oportunidades de debate, elas acrescentam muito a essa condição da autoconsciencialidade, da reflexão, do crescimento da consciência intermissivista. Então, eu acho que vale a pena a gente ponderar. Eu fiquei um tempo fora, fiquei 8 meses em Portugal, e eu vivi um paradoxo, porque eu vi que quando a gente está aqui, a gente entra, se assoberba com muitas coisas de trabalho, profissão. E o paradoxo foi que eu, fora, fiquei muito mais conectada do que quando eu estava aqui, porque eu assistia as tertúlias, eu tinha espaço mental, eu escrevia esse verbete lá, eu tinha espaço mental para refletir, para estudar enciclopédia, para pesquisar. Então, eu pude dimensionar o que a gente tem aqui. E hoje eu dou, assim, um valor imenso a todas essas oportunidades que o campo que é instalado aqui em cada trabalho que a gente realiza, né? Até mesmo na nossa própria base física, mas por essa imersão dentro da Cognópolis. Então, vamos aproveitar, né? Na paradoxologia, página 3, poderia nos detalhar o paradoxo das sutilezas da assistencialidade interconsciencial? Paradoxologia, deixa eu ver aqui. O paradoxo da sutileza da assistencialidade interconsciencial. Essa sutileza, porque certas vivências e certas experiências, vivências extrafísicas que a gente tem no trabalho da TENEPS, aparentemente elas são muito sutis, né? Até pelo nível do nosso entendimento e da nossa compreensão. Mas elas têm um nível de aprofundamento
de conteúdo de informação, de entendimento de uma realidade extrafísica, que muitas vezes a gente deixa passar. No manual da TENEPS tem um capítulo, não lembro a página, que fala dessas sutilezas da interassistência, né? Aquela condição que parece simples, aquela condição que parece básica, mas ela tem uma dimensão multidimensional, extrafísica, imensa, né? E que a gente, às vezes, não percebe, não dá conta e não consegue adentrar nessa realidade. E, às vezes, a gente consegue vislumbrar. E eu acho que é esse vislumbre dessas sutilezas, que não são sutilezas, né? Mas elas têm uma mensagem profunda. Eu vejo que é isso que permite que a gente comece a compreender mais o processo da assistência interconsciencial. Gente, eu estou aqui com o convite da Ectolab, que é a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia. Então, é uma pré-IC atualmente que convida todos os interessados para participar da palestra com o professor Ismael Pinheiro. Ele é o autor do livro Paracérebro. O local é Salão de Eventos da OIC. A data é 14 de junho, ou seja, sexta-feira que vem, daqui 3 dias. O horário é das 19 às 21 horas. O professor Ismael é voluntário pesquisador da pré-IC Ectolab e estará apresentando o resultado das pesquisas que vem realizando desde 2011 no Laboratório de Ectoplasmia no CAEC. Importante, no dia 15, sexta-feira, o dia todo, e no dia 16, sábado, à tarde, serão replicados experimentos de bioimpedância no Laboratório de Ectoplasmia, com sede no CAEC, com 50 pessoas que já realizaram antes este experimento e foram selecionadas para repeti-lo. As referidas pessoas são membros da CCCI e já foram previamente agendadas. Será reencaminhado e-mail para esse participante a fim de relembrá-los do compromisso assumido. Para contato, o telefone é 4588-025548. Não, é 5948. Então é 4588-025948. De modo que vamos estudar isso daqui 3 dias. Aqui, ó. Obrigado, que eu já vi os dados. Agora eu entrego, então, a nossa professora para o professor Arlindo. Khadija, na página 2, Fatologia, a 7ª linha, se poderia, por favor, explicar a priorização equivocada? A priorização equivocada, ela se refere àquilo que muitas vezes a gente faz, de você tem consciência que você tem um curso intermissivo, que você tem uma proex a realizar, e aí quando você chega aqui, você, mesmo que isso seja importante para você, você começa a priorizar outros aspectos. Claro que às vezes é o momento evolutivo da consciência, mas você começa a priorizar outros aspectos que não são relevantes naquele momento para a realização da tua programação existencial. Então, muitas vezes, essa priorização equivocada é o quanto você coloca naquele investimento. Então, por exemplo, a profissão. Às vezes você poderia priorizar, é importante priorizar a profissão, mas se você prioriza 100% do teu tempo na profissão, ou 90% na profissão, e você deixa 10% para o investimento na sua autopesquisa, na consciencialidade, no aproveitamento dos recursos da Cognópolis, alguma coisa está errada. Então, é ter o discernimento do momento evolutivo, de fazer a convergência entre essas priorizações, mas sem perder de vista o processo da programação existencial. E na parafatologia, 8ª e 9ª linhas, o parapsicodrama utilizado enquanto recurso paradidático no encaminhamento da consciex. Tá. Então, assim, eu vou usar uma casuística para exemplificar melhor, mas, assim, esse parapsicodrama, ele é utilizado de acordo com a necessidade da consciex, de acordo com a necessidade assistencial daquela consciex. Então, o que eu observei é que na TENEPS tive algumas experiências desse parapsicodrama. Por exemplo,
no momento da TENEPS, eu tenho uma projeção, eu vejo determinado contexto, no momento penso que era onirismo, e aí entra o processo da sincronicidade. Né? Durante o dia eu encontro um filme que tinha a ver com aquele cenário que eu vi na TENEPS. Eu alugo filme, assisto filme. Aquele enredo daquele filme, naquele momento eu percebi as consciências na minha psicosfera, depois, no outro dia da TENEPS, a continuação daquele trabalho e aquele enredo, daquele cenário que foi vivenciado na TENEPS, enquanto um parapsicodrama, ele fazia assistência àquelas consciências. Por causa da condição delas de limitação, eram crianças, e aquele filme que passava ali, aquele cenário, aquele psicodrama que passava no ambiente da TENEPS, ele fazia o esclarecimento, o entendimento para essas consciências. Então, eu tenho observado que os amparadores eles utilizam esses recursos desse parapsicodrama para assistir a consciência ou o contexto dela. Uma outra experiência também que eu vivenciei, que tem relação com o parapsicodrama, e que também eu vejo como uma técnica assistencial, é você no acoplamento com o assistido, ao acesso à holomemória daquele assistido. Nesse acesso a essa holomemória, tem uma vivência traumática que fixou naquela consciência, e aí o amparador ele utiliza como recurso de paraterapêutica o acesso a uma lembrança feliz da consciência. Então, veja o sinergismo, amparador, tenepsista e assistido. Então, ele utiliza o recurso, acessando a memória dessa consciência assistida, aquela lembrança feliz, para tirar ele da fixação dessa lembrança patológica. E isso o tenepsista está atuando ali na intensificação da energia em sinergismo com o amparador. Então, eu percebo que quanto mais a gente está em sintonia, em sinergismo com o amparador, menos a gente atrapalha essa assistência que é realizada na TENEPS. E essa paratecnologia, essa paraterapêutica e esse parapsicodrama são recursos utilizados pelos amparadores. Tá, obrigado. Claro. Obrigado. Khadija, ali na página 2, na fatologia, na quinta linha, de cima para baixo, você chama atenção para as limitações autoimpostas. Você pode comentar sobre essas limitações no sentido, então, da paracablagem? Olha, eu acho que essas limitações são toda aquela condição que a consciência tenepsista ela se coloca, né, e que vai interferir na vivência da paracablagem. Por exemplo, o fechadismo consciencial, o egocentrismo, a não interação. Então, na hora que você está no ambiente da TENEPS, no momento da TENEPS, você está focado em outras problemáticas que não aquele momento da TENEPS, da assistência da TENEPS. A postura da consciência de baixa autoestima. Então, são todos os aspectos que a consciência ela se coloca enquanto limitador. Né? E eu vejo que essa limitação é que trava o desenvolvimento e o avanço da TENEPS. Está claro essa ideia? Sim, e agora o contrário, se você puder falar ali na efeitologia, na página 3, sobre o primeiro efeito, efeitos autoesforços no aprofundamento da paracablagem interassistencial. Então, em termos práticos, né, o que a pessoa pode fazer? Tá, olha, esses autoesforços, eles começam com o básico, né? Então, domínio do estado vibracional, a identificação da sinalética, e a gente vai no crescendo. A qualificação holossomática, porque não adianta eu ter boa intenção. Eu tenho boa intenção para assistir. Tá, e aí, o banco, eu dou conta? Então, eu vejo que esses autoesforços se referem a tudo aquilo que a consciência tenepsista ela pode fazer para desenvolver a sua condição intraconsciencial, holossomática, nesse desenvolvimento, o domínio das energias, a interação com os campos e, principalmente, o que eu vejo é o desenvolvimento do holopensene interassistencial. Porque o que eu pude perceber, assim, com o tempo, você é tenepsista nos 50 minutos da TENEPS, só que não é. Com o tempo, você começa a tomar consciência que você é tenepsista, além dos 50 minutos da TENEPS. E esse desenvolvimento desse holopensene interassistencial
que aí eu acho que é assim, a chave. Né? A chave que você vai abrir, conectar com essa multidimensionalidade, com os amparadores, com essa assistência. Né? Então, eu percebi que você é assistido para você assistir. Né? Assistido no sentido de o que eu preciso fazer no meu momento evolutivo para qualificar a minha assistencialidade. E aí as ideias surgem e você vai desenvolvendo aos poucos. Cadiche, aqui na página... Oi, Cristina. Aqui na página 3, efeitologia, o efeito da paracablagem nos sinergismos e sincronicidades interassistenciais. O Pode esclarecer efeito... mais? Por favor, repete. Da paracablagem nos sinergismos e sincronicidades interassistenciais. Então, assim, o que eu observo é que, com o tempo, você começa a desenvolver uma afinidade maior com o amparador da TENEPS. Essa afinidade maior, ela vai fazendo esse sinergismo, esse entrosamento com o amparador da TENEPS. Esse entrosamento, ele vai levando a esse sinergismo, ou seja, esse somatório de ação, né, do tenepsista, do amparador com o tenepsista, e esse sinergismo, ele pode desencadear uma série de sincronicidades que visam o processo de interassistência. Então, é aquela acabativa interassistencial, e que vai além dos 50 minutos da TENEPS. Então, tem uma inspiração, você vai a determinado local, encontra com determinada consciência, você isca a consciência daquele ambiente e você leva para a TENEPS. Quando você entra nesse sinergismo, você começa a observar que você entra numa cadeia de sincronicidades que levam a essa acabativa interassistencial. E aí, assim, mais uma vez, eu vejo que isso ocorre quando o holopensene do tenepsista está mais afinizado com o holopensene, né, do amparador da interassistência. Porque se a gente fica o tempo todo na conflituosidade, em pensenes mais confusos, você não consegue fazer esse rapport. Então, quanto mais tranquila, mais equilibrada e mais rígida a consciência, mais ela consegue estabelecer esse sincronismo e vivenciar essas sincronicidades. Muito obrigada. Professor, no DAC, em adendo, o senhor escreveu sobre o papel fundamental da lignina na composição e estrutura do fitoectoplasma. Esse fato confere algumas peculiaridades distintas entre o fitoectoplasma e o zooectoplasma. O fitoectoplasma seria mais denso e útil para percepções e outros usos assistenciais. O uso do fitoectoplasma produz danos nos vegetais que fazem essa doação? É lógico que não. O processo que tira é igual à pessoa. O que usa a ectoplasmia não vai fazer mal na pessoa. Tudo isso é bem dosado e bem feito. Agora, a energia da natureza aí é diferente, né? Nesse caso, da energia humana, nossa, propriamente dita. Então, a ectoplasmia também ela é bem característica, precisa estudar isso e ver com calma. Por isso que a gente recomenda que a pessoa tenha uma vivência com a natureza, porque com isso ela fica assimilando ectoplasmia, aumenta o teor, a qualidade, a potência e o desenvolvimento do processo dos efeitos físicos, dos fenômenos e da ectoplasmia. Professor, gostaria de saber se o senhor já teve alguma experiência de como é a realidade extrafísica de um hospital psiquiátrico. Poderia dar detalhes? Ah, sim, o processo não é fácil, não. Todo hospital é problemático. Agora, o psiquiátrico é dos mais problemáticos que tem. Porque, às vezes, tem muita gente extrafísica sondando, rodando e mexendo por ali afora. Então, é preciso examinar para ver o que tem. Agora, em hospital, o mais difícil que tem é a pessoa não ter contágio dos remédios que tem, você sabe, porque existe esse processo em hospital. Isso é que eu vejo que é o mais difícil. Sobre problema de energia, as pessoas que têm boa intenção, geralmente, elas têm muita assistência, mesmo que estejam no hospital. Então, os médicos, os paramédicos, os enfermeiros, essa turma toda tem muita assistência. E, junto com isso também, os doentes, aqueles que são internados, eles têm muita assistência, dependendo
do mérito, da condição, etc. Tal. Agora, eu queria dizer para vocês agora que nós já somos 275 neoverbetógrafos. E os neoverbetógrafos já fizeram até agora 709 verbetes. De modo que nós estamos caminhando para os 500. 275 já passou de 50%, tá certo? Estamos caminhando agora para 60%, 70%. Daqui a pouco nós chegamos lá. Agora, a nossa verbetógrafa, como policiar a autossugestão no processo da paracablagem? Ou seja, como a pessoa pode ter certeza de que ela não está se autossugestionando? Com as confirmações. Então, assim, o aspecto importante é registrar tudo, né? E o que eu observo no meu caso pessoal é que várias vivências que eu tenho na TENEPS, elas são confirmadas. Então, é aquela condição que você vivencia uma determinada assistência, e aí quando você chega lá, eu sou psicóloga, eu atendo em consultório e dou aula. Então, isso assim, foi muito recorrente. Eu tenho uma experiência na TENEPS, chegar lá no consultório e aquele paciente relatar aquele contexto daquela assistência que eu vivenciei. O contexto da assistência não, o contexto da problemática. Então, você começa a observar um outro exemplo. Você vivencia determinada assistência na TENEPS, e aí quando você chega, isso aconteceu com supervisão de estágio, e o aluno traz um caso que ele estava atendendo, eu estava dando supervisão no estágio, na faculdade, e aquele relato daquele paciente que ele trazia, aquele contexto tinha sido assistido na TENEPS. Então, esses registros na TENEPS, eles são importantes porque você, com o tempo, você vai tendo autoconfiança através dessas autoconfirmações. Claro que nem tudo você vai confirmar, mas com o desenvolvimento da TENEPS, você vai tendo mais autossegurança, autoconfiança, e o importante é o processo da interassistencialidade. Se aquilo vai se confirmar ou não, quanto mais você amplia a sua lucidez, menos você tem dúvida, porque aí não tem onirismo, tem uma vivência lúcida num processo de descoincidência, num processo de lucidez extrafísica, e algumas vezes tem onirismo, sim. Mas o importante é o tempo, é o desenvolvimento do tenepsista que vai acumulando esses dados, essas pesquisas e esses registros, e eles vão sendo confirmados ou não, mas mais importante do que a confirmação, eu vejo que é o entendimento daquela realidade que você está acessando, que você está se conectando e que você está assistindo. Aqui na letra B? Na letra B aqui. Oi. Na página 3, da mitologia, você pode comentar o mito da independência? O mito da independência. Bom, por mais que a gente pense, você imagina que você é independente? A gente está aqui, você precisa de um microfone para falar comigo, né? Então, assim, eu vejo que às vezes a gente pensa assim, eu sou independente, eu dou conta de tudo. Então, trazendo para o foco da TENEPS e da paracablagem, com o tempo você vê que você não apita nada, o processo ali tem um verbete que eu não sei qual que é, o do Valdo DAC, que ele fala que o tenepsista ele é pau-mandado. Então, assim, na realidade, o que ocorre é um trabalho de interdependência. Porque a dependência, a independência, você se isola, né? Você se dá conta por si. E na vida não funciona assim, porque o tempo todo a gente interage com as pessoas, a gente interage com consciência, com conscientes, a gente precisa do outro, a gente ajuda esse outro. Então, na realidade, a gente vivencia uma inter-relação, né? E na TENEPS, mais ainda, que eu percebo é que o processo é de total interdependência. A agenda extrafísica da TENEPS a gente não sabe, não dá conta, não interessa. Então, isso eu aprendi a muitas custas, porque teve um período da TENEPS que, assim, eu tinha certas vivências de extrapolação e eu queria replicar aquilo. Aí, o que eu faço para melhorar? O que eu faço para manter esse padrão? E eu ficava muito nesse processo de querendo, numa intenção de qualificar a TENEPS, o que eu poderia fazer para qualificar a minha assistência. E aí tem uma hora que eu cheguei que, sabe, o processo ali é do amparador, é o que você pode fazer. Aí eu entendi, foi isso que eu passei a fazer. Não interessa o trabalho da TENEPS, interessa o trabalho na minha intraconsciencialidade. E aí foi interessante, quando eu tirei o foco da TENEPS, eu trouxe o foco para a minha intraconsciencialidade. Como é que é
a minha condição no dia a dia, nas inter-relações, como é que é a minha assistência, a minha abordagem. Então, quando eu trouxe esse foco para a minha qualificação intraconsciencial, isso reverberou na TENEPS. E aí eu pude entender, assim, de forma teática, essa interdependência. Você faz... Você é a mini peça ali, você executa, sabe? Você faz... As demandas não têm relação com o que você acha que deve ser assistido. E isso é um grande aprendizado, e foi a partir dessa vivência que eu pude estar mais aberta, mais passiva, mais disponível para as demandas do trabalho e da assistência, independente, né, do que viesse. Obrigada. Cadídia. Oi. Aqui Oi. no A. Oi, Tânia. Oi. Primeira folha, Tá. na pensenologia. O último item. Você pode desenvolver? As múltiplas conexões pensênicas assistenciais. Então, assim, eu vejo que essas conexões assistenciais, esse é um tema que eu venho estudando há um tempo, né? Que é aquele teu padrão de pensenidade, ele faz um rapó. Ele faz um rapó com determinado contexto, né? Só que essas múltiplas conexões, às vezes, essas conexões, elas chegam a você. Em que sentido? Eu vou dar um exemplo de uma casuística, né? Então, teve um determinado período que eu estava numa livraria e eu vi um livro e aquele livro me deu repercussão. Eu digo, mas não vou mexer com isso, né? Uma biografia. E aí, depois, aquele ficou mais forte, e aí eu comecei a estudar aquela biografia, aquele contexto. A partir dessa pesquisa, desse estudo, eu observei que eu comecei a estabelecer múltiplas conexões com um determinado holopensene, com um determinado contexto, e aquela conexão com aquele contexto, com aquela realidade ou aquela etnia, desenvolveu ou fez um processo de rapó. E esse rapó intensificou o trabalho da assistência na TENEPS, né? Na época eu estava estudando a biografia de uma africana, ia estudar a história dela, acabei indo lá para o Islã, estudar aquele contexto todo, e ali houve uma conexão com aquele holopensene, com aquele contexto, e essa conexão com aquele holopensene, com aquelas consciex e consins, né, naquele momento ocorreram uma série de sincronicidades, favoreceram essa interassistencialidade. Então, eu vejo que essas múltiplas conexões é o que a gente estabelece todo dia, né? Na hora que você está fazendo a pesquisa de um determinado contexto, na hora que você está estudando um determinado tema, na hora que você está assistindo determinado contexto ou consciex, isso desencadeia uma série de conexões pensênicas, né? E que reverberam na assistência. Está claro, Tânia? Está claro, essa ideia? muito obrigada. Professor Valdo. Aqui na ligninologia, Sim. no argumentário, a última palavra está colocando como carboidrato. Última palavrinha da argumentário. Sim. Estatística. Carbono e carboidrato. Isso. Hidratado. Isso. A lignina não é um carboidrato, não é nem um polímero de açúcar. Sei, mas então, isso aí tem um equívoco químico. Sei, mas aí, eles às vezes chamam isso química... desse modo. Na forma pura é um pó branco e amorfo. É Sim. tipo carbono e tem... O que não é descendente de carbono? Não, a maioria é. Todos os compostos inorgânicos não têm carbono. Sei, mas a sua base assessora, nossa toda a sua assessoria Agora, química... tem gente que coloca isso junto. Carboidrato turma não, que lignina estuda. não é, não. É aromático. Eu não sei o que outra é que tem. Agora, o processo é que há uma não, juntura. carboidrato é uma Roberto, espécie... você que sabe da história aí, você quer examinar isso aí também? Ele é especialista no assunto. Eu sou química. Eu sei. E ele é biólogo. Então, vamos ver. Lignina não é carboidrato. Ela está falando aí sobre o processo do pó branco, que é a lignina. Essa terminação, geralmente, a ina é usada para proteína, né?
mas a lignina é um carboidrato. Ela evoluiu, ela derivou lá da celulose, mas ela é carboidrato. Eu, a princípio, também achava que era, não é proteína, não, é carboidrato. Bem, tem esse carboidrato, é um composto, é uma fórmula de composto químico bem característico. Isso, igual então, celulose. pronto, lignina são aqueles aromáticos, OH, são fenóis, são aromáticos. Mas bem ele é um composto cuja base é carboidrato. Ele é um composto complexo. Explica bem para ela, que ela é química. Eu sei. Mas a base Está é... equivocado. Eu tentei explicar muita coisa aqui quimicamente. A base é carboidrato mesmo. Não, mas aí já não é mais, é um fenol. É bem diferente, você não tem... Você... Bem, gente, é que isso assim, em qualquer livro de química, isso pode ser visto. Não, pode pesquisar lá. A questão é a seguinte. Pode pesquisar. Toda biomolécula, a gente tem 4 tipos básicos. Que Agora, são vocês acham que eu devo tirar proteína. A palavra aí ou Eu deve achava ficar? que o senhor devia Quem tirar, que você professor? acha? Deve ficar ou deve tirar a palavra? Eu acho que deve tirar. Isso tem que permanecer, porque é das 4 biomoléculas básicas. Sei, A gente tem mas eu devo ácido ficar com a nucleico, palavra ou sem? mantém. Hein? Não, mantém. Eu A também base acho que dela deve é manter. carboidrato. Essa é a minha opinião. Ó, 2-1 para você. Não, mas, Tânia, qualquer coisa tem... A gente viu isso em dezenas de dicionários lá no Holocico. Não, tem a qualquer fórmula, coisa tem as plantas ali fora, É. é só usar a lignina que a gente vai chegar. Pois é, lignina é outra coisa. Carboidrato é bem A diferente. base é essa. A Mas base que tem dela mistura, é- tem. Que eu sei aí é igual o que ele está falando. Tem uma mistura aí. Mistura olha tudo. só, ela não é proteína, não é ácido nucleico, não é lipídio. A base dela é carboidrato. Não existem só esses 3 compostos De químicos. biomolécula, mas de biomolécula, Não existe. essas são as 4 básicas. Não, tem fitinas, tem outras, tem outros compostos Sim, também. mas tudo tem é o quê, derivado do professor? mesmo. Então, eu negócio tenho essa é a razão lignina. para tirar o carboidrato, que é um tipo bem específico. A base dela é carboidrato. Isso aí não vai poder mudar, isso aí não tem como. Eu acho difícil de se manifestar assim. Normalmente tem mistura. Agora, aqui está falando aqui. Professor, nas dinâmicas parapsíquicas na TENEPS, o meio transe do EPICOM equivale ao do tenepsista? Qual é a técnica para esse transe? Como dá passividade ao amparador? Olha, tudo isso depende do sensitivo. Tem que perguntar para ele o nível que está, a condição de lucidez, o resultado que tem nisso. Agora, todos os transes são parecidos, mas não tem nenhum igual ao outro. Depende da pessoa, daquele momento, da finalidade, da assistência que está sendo feita. Quando estou na condição de isca de uma consciência que precisa de ajuda, se eu fizer ver, sem antes fazer alguma ação que de alguma forma oriente, como uma leitura, uma atividade que cause bem-estar, vou afastá-la sem assisti-la? Aí depende da sua, vamos dizer, o seu trabalho, a sua atividade, a sua assistência, o modo que você... E também a personalidade da pessoa que está sendo assistida. Precisa ver o que você faz. Uma coisa eu te digo, quanto mais você informar, esclarecer a pessoa, é a tarefa do esclarecimento, isso é o ideal. Pensa nisso. Quanto mais, melhor. Professor, recomecei a TENEPS há pouco tempo e me surgiram algumas dúvidas. Devo exteriorizar a energia para frente, soltar e deixar para ver o que acontece? Ou devo ampliar minha psicosfera para todo o ambiente e exteriorizar a energia para com o campo? Não, o que você deve fazer é o seguinte, é entrar em contato com o seu amparador da TENEPS e ver o que você faz. É ele que deve orientar seu trabalho. Agora, ó, de cara, você deve trabalhar mais é com você e deixa a psicosfera por conta dele. Essa é a saída, né? Gente, eu devolvo a vocês a nossa Khadija, professora, tá certo? Quem é que está com o microfone? É você. Khadija, tudo bem? Uma perguntinha dentro do Aqui em Aqui no Conclusion, o senhor podia comentar esse Conclusion? Aqui eu digo o seguinte, a lignificação é o processo de deposição da lignina e tem papel primordial na evolução das plantas terrestres, a evoluciologia dos princípios conscienciais. O aparecimento da lignina nos vasos xilêmicos
permitiu a conquista do meio aéreo, assegurando a rigidez e a verticalidade das plantas através das paredes celulares e da lamela central. Por exemplo, você já notou que não é engraçado você pensar que o vegetal cresce e ele fica lá, você está entendendo? Vertical, firme, tudo isso. Isso é a lignina que segura. Essa é uma das finalidades dela, do ponto de vista de trabalho mesmo, vamos dizer, vital para as plantas. Entende? É por aí que a gente tem que entender. Tá bom. A lignina é super importante. Entende? Khadija, aqui na parapatologia, na página 8, você coloca o parapsicodrama utilizado enquanto recurso para didático no encaminhamento das consciências. Você tem algum exemplo, alguma coisa que possa comentar? Tem. Uma vivência, Você não estava aqui não quando eu falei? Não, mas vamos repetir sim, brincadeira. Então, o parapsicodrama, estava onde, Neila? Então, assim, na realidade, assim, o parapsicodrama é um recurso utilizado pelo amparador da TENEPS, visando qual é a melhor abordagem de assistência à consciência. Então, às vezes, a consciência está num processo tão de paracomatose que ela não consegue entender. Eu vou usar um outro exemplo do anterior. Então, a consciência está no processo de paracomatose que ela não consegue perceber que ela dessumou. Então, os amparadores, eles utilizam esse parapsicodrama com um enredo para levar aquela consciência a compreender a realidade dela. E aí, no caso, o tenepsista, em sinergismo com o amparador, ele vai fazendo essa composição, tem um cenário, né? Nos casos que eu percebi, vivenciei uma projeção que tinha um contexto, depois eu vi um filme e aquele contexto era um outro caso, mas com a mesma situação. Aquele contexto que eu vi na projeção era o mesmo contexto de um filme. E na hora que eu estava vendo o filme, eu percebi a consciência acoplada comigo. Então, as reflexões que eu estava fazendo do contexto, daquele enredo do filme, elas estavam ajudando a consciência a entender o processo da soma dela, né, da condição dela extrafísica. Então, eu vejo que esse é um recurso que os amparadores usam para ajudar a consciência a entender o momento dela, né, seja a condição da soma, enfim, de acordo com a necessidade da consciência. Mas é um recurso bastante utilizado no extrafísico. E no intrafísico também, a gente percebe esse recurso nos cursos de campo, SCP-2, dinâmicas também. Aqui em tecnologia, a última técnica. A técnica da mega lealdade da mini-peça intrafísica ao max mecanismo. Pode comentar? Posso. Essa mega lealdade é assim, quando você começa a ter um pouco mais de lucidez, ter mais vivência extrafísica, você começa a dimensionar a importância do trabalho da mini-peça, né? A importância do seu trabalho menor dentro desse trabalho maior da interassistência, desse maximecanismo. E aí você começa a receber muita assistência dos amparadores, né, para ajudar você a assistir. E isso desenvolve um senso de lealdade àquele trabalho de assistência, uma identificação com essas consciências que estão te ajudando. E eu vejo assim que no meu caso, principalmente um autocomprometimento, uma responsabilidade perante essa realidade. Então, assim, eu, enquanto tenepsista, intermissivista, o que é que eu assumi lá no curso intermissivo? Então, eu vejo que isso é muito mais uma sensação, uma bússola, sabe, íntima, que na hora que tem uma demanda assistencial, você banca aquilo. Porque aquilo é o prioritário, aquilo é o trabalho que você se comprometeu. E eu acho que é esse sentimento de lealdade, né, com o trabalho assistencial que faz com que os amparadores ganhem autoconfiança e ganhem a confiança dos amparadores, e isso reverbera numa assistência para qualificar o teu trabalho. Na realidade, porque a demanda de assistência é imensa, são poucos, né, as consciências que estão predispostas a atuar enquanto assistentes. E aí a gente recebe todo o investimento, né, devido a essa necessidade do trabalho interassistencial. Está claro, né? Khadija,
aqui Oi. na tua frente. Tudo bem? Tudo. Agora há pouco você falou de uma assistência que foi desencadeada a partir da leitura de um livro, né? Sobre uma africana, que daí acabou levando ao estudo do Islã e aí uma demanda na TENEPS, né? Qual que é a relação que você faz entre o seu nome e o teu público-alvo de assistência na TENEPS? Olha, eu vou perguntar para os universitários ali. Bom, não, assim, a relação eu não sei, mas eu tenho algumas hipóteses. Quando eu cheguei em Foz, até chegar aqui eu não tinha nenhuma relação. Quando eu cheguei aqui, o contato com esse Holopensene, né, dos árabes, a minha TENEPS, assim, por muito tempo, era esse contexto que predominava de assistência, né, com CIECs árabes, contexto árabe, e isso começou meio que monopolizar, né, durante um período, e isso já me chamou a atenção. As vivências extrafísicas, que eu tinha uma certa lucidez, e aí eu não tenho lucidez, eram patrocinadas, né, eram de concierges amparadoras árabes, ajudando e levando para trabalhos de assistência no extrafísico. E até então, mas é só meu nome, não tem nada a ver. Só que com o tempo você começa, sabe, as peças de um quebra-cabeça, elas começam a aumentar. E aí você vai levantando algumas hipóteses, assim, qual é a relação que eu tenho, não sei, mas que eu tenho, né, assim, com contexto. O nome, eu acho que esse nome, ele pode ser uma senha para eu lembrar esse compromisso extrafísico com esse público-alvo. Claro que isso é hipótese, mas no caso dessa biografia foi interessante porque eu vi um livro na livraria, me chamou a atenção, e o nome do livro é Infiel, né? Eu não vou mexer com isso, o que é isso? Não vou. Mas eu comecei a ter repercussões quando eu vi o livro. E aí eu comprei o livro, comecei a estudar a biografia. Ela é uma africana, né? Ela é da Somália, muçulmana, e é toda a história dela de rompimento com o Islã. O que aconteceu naquele período? Foi muito interessante porque eu comecei a evocar esses concierges, né, desse contexto do islamismo. E naquele momento foi interessante porque eu entendi o que é a pacificação íntima. Para eu manter na minha psicosfera o padrão dessas consciências patológicas, eu tinha que estar num contraponto de pacificação mental, consciencial, para eu não entrar na patologia da consciência, porque eram consciências bem alteradas, bem patológicas. E aí eu fui entendendo algumas coisas, a importância, né, de não pensar, na hora que eu estava estudando aquela biografia e os relatos dela do processo do Islã, da religião, da repressão, naquele momento eu entendi que eu não podia ter nenhum antipensene com essas consciências, né, em alguns casos essas consciências assediadoras, porque se eu tivesse qualquer pensene em relação àquelas ações dela, eu estragava o trabalho. Então foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu estava estudando, eu estava tendo uma paradidática, entendendo todo um processo. Se eu quero assistir essas consciências muito patológicas, eu não posso me colocar antagônicas a ela. Eu tenho que acolher dentro da ignorância, da imaturidade, do limite, que aquele contexto faz com que elas, né, que elas se mantenham assim. Então, assim, foi muito rico esse aprendizado, assim, foi um período, foi bem difícil, porque as repercussões, né, de você estar estudando, entrando num contexto, mas foi a partir do estudo dessa biografia, eu cheguei a apresentar, que eu comecei a entender mais algumas conexões, porque assim, eu estava lendo o livro, as experiências extrafísicas, na TENEPS, extrafisicamente, então assim, foi meio que um bolsão que eu me conectei. E assim, o quanto que eu tenho a ver, eu não sei, mas que eu tenho bastante a ver hoje, eu já sei que tenho sim, né? Com esse Holopensene, com esse contexto, com essa etnia, mas não tem muitos dados. Não sei se os universitários podem ajudar, né, aí nesse entendimento. Ele não está nem captando. Mas assim, acho que o mais importante disso é assim, é um público-alvo, né, que se apresenta, e aí você tem que estar muito coerente, entendendo qual é a mesologia, qual é o contexto daquele grupo, o mecanismo de funcionamento, ver o que você ainda tem desses traços, né,
desse grupo, né, dessa etnia, desses comportamentos, e se colocar numa condição de assistente, né, de fazer tareas, de esclarecer. E até que ponto que é válido, por exemplo, a pessoa ver a partir do nome dela ou do contexto da família, alguma coisa que ela note assim explicitamente, né, que ela faça uma evocação proposital, né, para poder desencadear esse processo da assistência. O que você acha disso? Por exemplo, buscar livros, ler livros, né, assim, nesse sentido? Na família eu não tenho nada a ver. Eu sou do Nordeste, sabe? Eu sou Cadídia Fonseca é português, né? Mas assim, não tem nada na família. Não tenho nenhum histórico. Até chegar aqui, Cadídia é um nome, né? E aí, quando eu chego aqui, Cadídia é um nome árabe, né? E aí eu encontrava os árabes, você sabe quem é Cadídia? Eu tinha aulas de quem era Cadídia, né? Então, na realidade, assim, os fatos, os parafatos é que foram conduzindo essa pesquisa. Então, eu acho que o interessante é isso, é você começar a ler esses indicadores, né? Então, começaram a surgir uma série de indicadores desse contexto, e aí eu fui lendo, estudando, pesquisando, mas, olha, até acho que um mês, eu não tinha levado um negócio tão a sério em termos do meu nome, né? É um nome árabe e eu tenho relação, mas eu via como uma relação muito distante. Agora eu acho que não está tão distante, porque você começa a ter uma série de... Aí é onde entra para a preceptoria, que aí você começa a ter alguns insights de determinadas personalidades, até a gente conversou sobre isso, de determinadas personalidades daquele contexto. E aí nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser, mesmo que você não compreenda. Então, tem chegado o nome de algumas personalidades desse contexto, e se isso está chegando é porque eu devo ter uma relação mais próxima. Agora, qual eu não sei, mas assim, alguma relação tem, se tem, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Vai guardando os dados, anotando, né? Tô Dá tempo ao tempo, Estou né? estudando, estou pesquisando. Inclusive, até o próprio Maomé, tá, Val? Eu resolvi estudar para entender, né? Entender o processo do belicismo, da expansão, mas é sério, porque assim, você começa a ver o processo do belicismo, a expansão de uma religião, aí as lavagens cerebrais, a perpetuação daquele holopensene, o quanto aquilo é repressor e o quanto esse holopensene ele está arraigado e quanto ele afeta a vida de muitas consciências que querem sair, não conseguem sair, né, devido à pressão desse contexto, né? Então, entender isso faz a gente entender um pouco também, né, do passado, dos nossos vínculos multisseculares. Estou estudando. Cadídia, nesse sentido, você coloca aqui na página 3, numerologia para cablagem retrocognitiva. Qual que é o entendimento que você tem nesse contexto, por favor? É assim, é que de um tempo para cá, eu comecei a ter algumas conexões e, assim, processo muito de clareaudiência, nomes de personalidades na TENEPS, né? Nomes de personalidades que têm um papel importante, e isso tem sido uma constante, assim, o processo está num crescendo, né? Então, tem algumas personalidades, e a ideia é para eu estudar essas personalidades, para eu entender o contexto dessas personalidades num processo de liderança, em alguns casos patológica, e isso tem ocorrido, né? Até estive lá em Portugal, assim, eu vivenciei um para-roteiro, que eu chamo de para-roteiro interassistencial, nomes de personalidades, nomes de lugares. Então, assim, acesso a contextos de passado, né? Eu acho que lá eu entrei na fórmula pensênica, volta penantes, porque assim, tudo ficou muito otimizado, né? E aí algumas retrocognições, explicações de contextos passados, conexões com contextos passados, assim, que eu não tinha a menor ideia. Nomes que têm relação com judeus, com árabes, e que eu desconhecia. Então, eu estou vendo que me parece, essa é a minha hipótese, que você começa a mexer com determinado contexto, entrar em determinado contexto, e essas informações, essas retrocognições, ou eu digo que assim, não são bem retrocognições, porque eu não me vejo no contexto,
mas vem o nome do local, do país, da personalidade e a ideia para eu estudar. Então, o que eu entendo é que isso é para você estudar, para você entender melhor aquele contexto, e à medida que você entende melhor aquele contexto histórico, você compreende melhor as consciências que estão inseridas naquele contexto, e aí você consegue fazer uma abordagem assistencial mais eficaz, porque você vai ver como é que aquela consciência, daquela etnia, daquela religião, ela pensa. E na hora que você estuda, né, que você vai para a história, eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto de estudar. Na hora que você estuda a história, aquele período histórico, aquelas consciências, é como se você vai criar sinapses para conseguir fazer uma abordagem mais assertiva com essas consciências. Olha, eu acho que eu estou considerando isso como hipótese, porque assim, nesse momento isso está muito recorrente, esses nomes de personalidades, que está tudo dentro e é interessante, porque assim, está tudo conectado, e eu só vou ver que está conectado quando eu vou pesquisar. Né? Vem um determinado nome, não sei o que é, e vou estudar, tem relação com aquele outro que já veio anteriormente, que tem relação com outro, que tem relação com um grupo e com um período histórico. E eu penso que isso, talvez você possa me esclarecer melhor, mas eu acho que isso tem relação com o trabalho de assistência, né? Com o trabalho da TENEPS, com o trabalho que você se propõe, com o público-alvo. E quem sabe você me esclarece melhor, né, Pedro, que você está estudando isso aí. Mas eu acho que é isso, essa é a hipótese que eu estou trazendo. Khadija, na parafatologia, a quinta linha de baixo para cima, as simulcognições na TENEPS. Olha, com o tempo da TENEPS, você começa a vivenciar e desenvolver uma série de parafenômenos, né? Clareaudiência, clarividência, a simulcognição. E aí, todos o que eu observo é que esses fenômenos têm relação com o processo assistencial. Então, às vezes, você acessa uma determinada ocorrência que a simulcognição é isso, né? Você acessa o negócio na hora que está acontecendo. E aí você assiste aquele contexto. Então, eu tenho um exemplo, não foi no momento da TENEPS, uma casuística, assim, eu estava em casa e houve uma intensificação de energias e eu tive que me recolher porque eu fiquei totalmente em descoincidência e houve uma intensa doação de energias e isso tem a ver com a predisposição assistencial. Depois, na TENEPS, teve uma assistência a um determinado contexto e no dia seguinte eu vi o noticiário e naquele momento que eu tive você me recolher para essa intensificação, é a demanda assistencial, né? É aquela requisição que ocorre no momento que não é o da TENEPS, mas que você se disponibiliza para fazer assistência. Aquele contexto que foi assistido naquele momento e na TENEPS, aquela hora foi a hora da ocorrência de um acidente. Foi um acidente que ocorreu e quando eu vi a notícia, o cenário local, aquilo tudo foi o que foi trabalhado na TENEPS. Então, às vezes, essas demandas assistenciais, elas ocorrem, são as requisições. E aí, é no momento que a coisa está acontecendo, o amparador conecta, aí entra o processo da paracablagem, você está nesse sinergismo com o amparador e você atua naquele momento doando energias para aquele contexto. No caso lá foi um acidente. Então eu vejo que todos esses parafenômenos eles ocorrem por uma razão de ser. Naquele momento, naquele contexto, aquela é a condição mais adequada para aquela assistência. Está claro isso? Khadija, na parafatologia, página 2, na 8ª linha, de baixo para cima, tá. Né, você coloca lá autorrevezamento parapsíquico. Você poderia comentar alguma experiência, alguma percepção sua? Olha, a condição do autorrevezamento parapsíquico é você assumir nessa vida aquilo que você já tem em termos de desenvolvimento parapsíquico, só que você trabalhar para mudar o patamar, né? Então, acho que todos nós já trabalhamos em algum nível com assistência, mas eu vejo que dentro de uma assistência amadora, né? Então, todos nós temos algum nível de parapsiquismo, só que dentro do parapsiquismo e do trabalho da assistência, eu vejo que é ainda muito amadora.
E aí eu acho que nessa vida o nosso papel, no meu caso, eu vejo como isso, uma das cláusulas pétreas aí da minha ProEx, é a tecnicidade assistencial. É você fazer esse upgrade do seu parapsiquismo, né? Sair dessa condição amadora, de baixa lucidez, de passividade, e atuar num nível maior, né? Num nível mais técnico, mais lúcido, interagindo com mais lucidez, ajudando mais amparadores, atrapalhando menos, né? Então, eu vejo que é isso. Essa reciclagem, ela tem relação com essa mudança a maior, essa qualificação parapsíquica, mas com foco na interassistencialidade. A TENEPS é... Isso. Lá na antagonismologia, você poderia esclarecer o antagonismo, cablagem e descablagem? Tá. Então, a cablagem, ou a paracablagem, ela tem relação com a paraconexão, tá, do tenepsista com o amparador, do amparador com o tenepsista, na realidade. E a descablagem é essa desconexão. Então, a gente fala muito, houve uma descablagem, houve a retirada da consciência da nossa psicosfera, né? A paracablagem é a conexão com o amparador. Só que essa conexão com o amparador que vai possibilitar essas descablagens, né? E aí a gente pode ampliar aqui a descablagem da consciência, a descablagem das posturas miméricas, a descablagem das companhias patológicas. Então, a gente pode ampliar para uma série de vertentes, mas a ideia é esse sentido, de conexão e desconexão. Está claro? Estão todos aqui, acordados? Oi. Oi, Dulce. Dar-se mais sobre os encontros de destino nesse contexto. Tá, não falei, mas assim, antes de falar, eu quero agradecer, tá? A equipe da verbetografia, a Dulce, assim, teve uma paciência, né? Me ajudou bastante e é um trabalho realmente de amparadora, né? Um trabalho de amparabilidade, o trabalho que vocês fazem na revisão. Então, eu quero reforçar isso aqui. Bom, e agora repete a pergunta. Destino nesse contexto da paracablagem, da TENEPS, né? Não tem jeito. Essa é a experiência que está mais fresca. Eu quero ressaltar, assim, quero trazer. Esse período que eu estava lá em Portugal, né? Eu estava assim fui muito aberta para o processo da assistência. Era muito interessante. Os encontros que você tem, aquela pessoa que você encontrou uma única vez, que você não sabe quem é, você não sabe a história da pessoa, você trocou com ela alguns minutos, você tem uma certeza íntima de um reencontro multissecular, de alguém que você já conhecia de passado. Então, o processo da afetividade, da alegria de estar conversando com aquela consciência. Isso é um exemplo em relação às consciências. As consciências, né, os encontros de destino que você encontra com determinadas consciências que você encontrou no teu passado e que naquele momento você volta a encontrar e que tem relação com o contexto do momento que você está vivenciando. Então, assim, muitas coisas a gente desconhece, mas intimamente você sabe que aquele encontro, aquele momento, ele foi crucial por alguma razão. Seja um processo de resgate, de assistência, né, validação de um momento evolutivo que você está vivenciando. Agora vamos trazer para a nossa realidade intrafísica aqui. O nosso grupo, esse encontro de destino, né? Então, assim, lá eu passei a valorizar muito, esse período que eu tive fora, eu passei a valorizar muito os contatos que a gente estabelece, as amizades, os contatos que são sincrônicos, sinérgicos para a realização de algum trabalho assistencial. Algumas vezes a gente tem lucidez, outras nem tanta, mas assim, valorizar. Lá eu tinha muito essa noção, puxa vida, eu encontrei essa pessoa
uma única vez. Provavelmente eu não vou ver mais nessa vida. Mas eu sei que aquele encontro, ele teve um valor muito grande em termos de interassistencialidade. Então, lá eu passei a adotar, assim, com o tempo, eu comecei a ver essas sincronicidades. E, né, eu já tinha uma condição que eu saía na rua e sempre eu ia conversar com a pessoa, ia na lavanderia, a pessoa contava a história da vida toda. Estava no metro, lá não é metrô, é metro. E entrava aquela senhora e sentava do meu lado e conversava, até o ponto dela, e ela ia embora, e aquilo tinha uma alegria daquele reencontro. Eu não sei quem é a pessoa, não sei o nome. Então, eu passei a valorizar muito esses encontros e aí me predispor para a assistência. E aí eu vi que quando você se predispõe, você começa a entrar numa cadeia de sincronicidades que você está encontrando essas pessoas. E aí isso envolve resgates extrafísicos, acertos, grupo Carlos, processo de assistência, encontros. Eu tive uma experiência lá e eu quero trazer aqui, porque foi assim, foi ímpar, sabe? Eu tive uma projeção e eu entrava numa judiaria, que é um ambiente, né? É como se fosse um bairro dos judeus. Isso te dá uma ideia. E quando eu chegava lá, uma consciência, ela me reconhecia, ela falava comigo e tinha um processo de fraternismo imenso. Eu não vi o rosto, eu não sei quem é e eu não sei o contexto, mas a vivência da universalidade daquele encontro que transcende tempo e espaço, assim, foi muito marcante. Sabe, aquela pessoa que você já teve em algum momento da vida, que você encontra ali, que provavelmente envolvia algum trabalho de assistência. Então, todas essas vivências me levaram a refletir muito sobre a importância desses contatos. E os contatos aqui, né? A gente aqui, quantas vidas será que a gente vai levar para nos encontrar novamente? Ou quando que a gente esteve junto, trabalhando, tentando implementar um trabalho da conscienciologia? Então, assim, hoje eu dou muito valor para os contatos, para as amizades e para esses encontros de destino, né? Um exemplo, a formação da dupla, né? Aquele encontro de destino que vai otimizar o trabalho da tua ProEx, na formação de uma dupla. Então, são condições que são bem singulares, né? Professor, assim como é possível acessar informações de vidas passadas, a consciência também poderia acessar informações da próxima vida intrafísica, lugar que nasceria, soma, que portaria, já que o tempo é relativo para a consciência? Não, isso tudo é besteira. Inclusive, eu acho que esse processo de futuro da própria ciência, eu acho isso muito difícil. Passado, a gente tem uma ideia. Futuro depende muito do presente. Então, você pode prever o que vai acontecer pelas coisas que você faz hoje. É o que eu falo aí sobre a pré-interniciologia, os processos da pessoa se tornar um líder interassistencial. Esse é o caminho. Mas agora, saber qual a vida, tem muita água debaixo da ponte para passar, para a pessoa ver o caminho, que é muita coisa para ser feita. Isso é tolice. Professor, gostaria de saber qual é o principal aspecto para recuperarmos a lucidez de quem a gente era como consciex e já vivia em uma comunex positiva. O que a pessoa deve fazer para ela assumir quem ela é? No meu caso, como posso ampliar minha liderança hoje? O processo é ampliar a lucidez através da assistência, mexer com bastante energia, os parafenômenos e assistencialidade. Não tem outra saída. Esse é o caminho. A nossa verbetógrafa, por que você optou por não citar a autoparacablagem dos cordões de prata e ouro? Olha, eu não pensei nisso, mas vou registrar, sim, acho que faz sentido. Mas, assim, o foco do verbete, a paracablagem que se refere, o tema que eu desenvolvi, ele se refere a essa conexão do tenepsista com o amparador e as reverberações e as implicações dessa conexão. Então, eu tentei focar mais nesse processo do amparador, do tenepsista e a ampliação do trabalho, mas claro que essa é uma autocablagem, sim. E é fio, tem relação com cabo e tem relação com cablagem, está certo. Em mitologia, na página 3, poderia expandir o mito da independência? Vamos esclarecer essa independência novamente, né? Então, assim,
Eu vejo que você não consegue viver isolado. Bom, se alguém conseguir viver numa ilha isolado, parabéns, mas essa não é a realidade de quem pensa em evolução, porque a evolução, ela implica na evolução que envolve as demais consciências. Ninguém evolui sozinho. A própria dinâmica da evolução, ela implica em evoluir em conjunto, dentro de um processo de autoevolução, mas de evolução grupal. Então, a independência, ela é um mito porque você, o tempo todo, você interage com as pessoas, você interage com ambientes, você interage com SINs, com CIETs, e é essa interdependência, não a independência, é a interdependência que possibilita e que faculta esse sinergismo do trabalho assistencial. Então, no caso do TENEPSista, imagina, eu sou independente e eu mando aqui no trabalho da TENEPS, eu defino o trabalho da TENEPS. Isso é ilusão, isso não ocorre. O trabalho da TENEPS é em parceria com os amparadores, mas a gente está muito na condição de interdependência, de sinergismo, mas muito mais numa condição de predisposição para o trabalho, né? Em função da visão mais ampla que os amparadores têm da necessidade do trabalho assistencial naquele momento. Então, a independência, ela é mito, porque você não faz nada sozinho, né? Você precisa do assistido, né? De uma demanda para você trabalhar. Você não trabalha só, né? E são esses assistidos que muitas vezes te assistem, né? Através de alguns esclarecimentos. Então, a independência, ela é irreal, dentro da nossa visão de evolução. Em Pensenologia, página 1, o que são nexopensenes? Os nexopensenes, eles têm relação com as correlações da pensenidade, né? Aquilo que está correlato com essa pensenidade, a tua pensenidade que está correlata com os pensenes, o holopensene da interassistencialidade. Então, é você entrar nesse sinergismo através de um holopensene interassistencial, através de desenvolver esse holopensene interassistencial para você ficar numa sintonia com os amparadores ou com o teu amparador da TENEPS. Khadija, aqui na página 2, décima linha, de baixo para cima. Eu não escutei, Cristina, por favor, pode repetir. Página 2, sim. Décima linha. Décima linha da parafatologia, de baixo para cima. Sim. A paraconexão com a rede interassistencial. Ok, vamos lá. Então, assim, eu fiz um quadrinho aqui, eu não sei se vai dar para mostrar. Mas o que eu observei no trabalho da TENEPS? Quando você começa a TENEPS, tem lá os 6 meses que você é o assistido da TENEPS. À medida que você vai desenvolvendo, passar os 3 anos, você começa a ampliar a sua assistência. Então, você sai, né, daquele período que você era assistido na TENEPS e você começa a assistir o seu grupo karma na TENEPS. À medida que você vai desenvolvendo os trabalhos da TENEPS, você começa a observar que a TENEPS ela vai se expandindo. Ela começa a transcender aqueles 50 minutos. Então, você começa a observar que você começa a se conectar dentro do trabalho da TENEPS com as dinâmicas parapsíquicas, as projeções lúcidas. Então, eu observo assim, que era como se fosse um contínuo, né? Você desenvolvia um trabalho ali na TENEPS, aquele trabalho ele continuava extrafisicamente. Depois eu vou dar uma casuística para clarear mais essa ideia. Então, assim, no crescendo da TENEPS, você começa a se conectar. Então, aquele tenepsista, ele começa a participar de cursos de campo. E há uma conexão do trabalho da TENEPS com esses cursos de campo. Por exemplo, está lá ocorrendo o SCP-2. Você vai estar participando daquele SCP-2. Você começa a observar uma mudança na assistência, uma mudança no trabalho da TENEPS. Por quê? Há uma dinamização. Você começa a assistir aquelas demandas lá daquele curso que você vai participar. E aí isso vai havendo uma expansão. Então, eu trago aqui com essa hipótese dessa conexão, né, com essa rede interassistencial. Então, vamos pensar que a gente está aqui na Cognópolis. Eu vou mostrar, só um minuto.
eu fiz isso aqui. Bom, ontem, quando eu estava estudando, me veio uma ideia, eu fiz um esqueminha. Será que aparece aqui? Ó? Vocês não vão... Está aparecendo? Então, assim, quando eu comecei a estudar esse tema, eu estava focando aqui, ó, aqui é a TENEPS. Então, esse tenepsista, dentro do seu processo de desenvolvimento, ele começa a ampliar a sua assistência. Ele sai do processo de autoassistência, assistência grupo Carmo, ele começa a expandir. E essa expansão tem relação com as projeções lúcidas assistenciais, com o trabalho das dinâmicas, os trabalhos de campo. Então, ele começa a perceber uma expansão da sua assistência. Tá? Isso aqui tem relação com a paracablagem, com essa rede estruturada. Então, assim, o foco do meu verbete é isso aqui. Só que quando eu comecei a estudar esse tema, eu comecei a perceber que o trabalho é muito mais amplo. Tá? Então, eu vou dar uma casuística para vocês, para clarear essa condição dessa paraconexão e essa rede interassistencial. Então, tem determinado contexto que você assiste na tua TENEPS uma consciência. Aquela consciência, você percebe que ela é levada para uma dinâmica parapsíquica. Essa condição dessa consciência, isso o professor Valdo fala, tá? No Homo sapiens pacíficos, que ele fala que a condição da abordagem a uma consciência isolada, essa condição dessa abordagem, ela evoca todo um grupo de consciências afins. O que é que eu pude observar? Que aquela consciência, quando ela era levada para assistência naquele campo, naquela dinâmica, que é mais potencializada, ela conectava, aquela patologia conectava com o bolsão interassistencial daquele contexto ou daquela patologia. E eu observei que isso expandia o trabalho da assistência. E aí eu comecei... Oi? A assistência holopensênica aí se estabelece. Mas é muito mais, porque ela é prática, ela é efetiva. Então, assim, aquela consciência que ela é levada para aquele campo interassistencial, ela conecta com um grupo de consciências com aquela mesma patologia. Isso amplifica essa condição da interassistência. Ou o contrário, você assiste determinada consciência, seja numa dinâmica, no complementar, e a importância, gente, desses cursos, como expansão aí da assistência. Aquela consciência ela é levada para a tua TENEPS, e aí tem a condição da afinidade, e aí você vê esse processo de interconexão, né, de expansão da tua assistência, mas no sentido de conexão com a rede interassistencial. Então, o que é essa rede interassistencial? É o estabelecimento, aqui nós temos quantos tenepsistas? Agora, vamos pensar, 270 tenepsistas trabalhando. Essa condição, ela cria uma rede interassistencial. Essa rede interassistencial, ela vai se conectar, aí onde entra aqui, ó, que eu comecei a refletir. Você, quando você começa, você está aqui, você está se conectando, você vai ampliando o trabalho da sua TENEPS e vai expandindo. Com o desenvolvimento do tenepsista, qual é a próxima meta? Processo da OFIEX. Aí essa OFIEX, ela expande ainda mais o trabalho da assistência aí no processo da mini peça interassistencial lúcida. Aqui a gente está em treinamento, né? São os cursos, a paratécnica, a paradidática, a gente está aprendendo e treinando essa condição de mini peça, muitas vezes não lúcida, algumas vezes lúcida, mas está aprendendo o desenvolvimento dessa tecnicidade assistencial. Tem o processo da OFIEX, e aí vai expandindo, entram as Comunex. Isso aqui, gente, eu estava estudando a rede estruturada, é da área da engenharia, eu sou psicóloga, não entendo nada de rede estruturada. E quando eu estudei, eu fui ler sobre rede estruturada, é isso aqui. Né? Eu ia lendo e ia fazendo as conexões. Então, vamos pensar nos processos das Comunex avançadas. Aqui tem relação com as centrais extrafísicas de energia. Então, a gente vai expandindo. Tem aqui um backbone, que é essa central de energia, e tem a transmissão, que é a distribuição. Aí temos o professor Valdo fazendo aqui, nesse exemplo. Vamos citar como exemplo essa distribuição desses cabos de ligação dessa rede interassistencial. E o processo da reurbanização extrafísica, né? O trabalho da conscienciologia, da reurbanização. Então, o professor Valdo tem falado bastante desse trabalho da reurbanização. Agora, quando a gente olha
não é quadro, né? Esse esquema aqui, aí você se vê muito longe, né? Puxa, olha, eu estou lá embaixo como tenepsista, a reurbanização está lá em cima. Não, a reurbanização ela não está lá em cima, porque cada um começa, ela está aqui do lado, vocês veem? Se a gente pensar nesse esquema, olha, eu estou aqui, olha a reurbanização. Mas olhe que o espaço aqui, esse arcabouço aqui ele é menor, aqui o processo está maior. Mas enquanto tenepsista, a gente começa, sim, a se conectar com os trabalhos da reurbanização dentro das nossas possibilidades, daquilo que eu dou conta de fazer. Né? O que a gente estava falando, eu não sei se essa ideia faz sentido e vamos debater aqui, mas isso ontem eu estava estudando e veio essa ideia, e eu acho que tem lógica sim, porque cada um na sua TENEPS, ele vai atender as ex-vítimas, não é assim? Você vai atender as pessoas que você tem afinidade multissecular. Então, você entra numa parte, num pedaço da reurbanização. É naquele veio que tem relação com a minha holobiografia. E eu começo a trabalhar assistindo essas consciências que vão chegando. E à medida que eu vou ampliando, desenvolvendo, me qualificando como tenepsista, eu vou expandindo esse trabalho, mas veja, eu enquanto tenepsista, essa é a minha hipótese, enquanto mini peça menor em desenvolvimento, eu me conecto sim com o trabalho da reurbanização. E pensar nessa ideia me dá uma responsabilidade imensa, porque é aquela parte da autoproex que só você pode fazer. É aquele público-alvo que é você que tem que assistir. É a afinidade e a inter-relação que você tem. Então, quando eu pensei nessa rede estruturada, ficou muito claro a Cognópolis, a Conscienciologia, os intermissivistas, eles estão inseridos nessa reurbanização, eles estão inseridos nesse trabalho, cada um dentro de um nível. A paracablagem ela é estabelecida por níveis hierárquicos, então, mesmo que a gente esteja numa hierarquia aqui básica, inicial, a gente faz parte, sim. E pensar nisso, dá uma boa reflexão. Né? Peço auxílio para uma tomada de decisão. Estudo as tertúlias há cerca de ano e meio. Concluí o CIP nesse final de semana. Já estive em Foz no balanço existencial. Enfim, estou entrando de cabeça nos estudos. Há 40 anos sou praticante espírita, médium psicofônica e tarefeira em casa fraterna. Pergunto se é possível manter os dois vínculos ou isso perturbaria meu desenvolvimento parapsíquico pelo contato constante com a cabine de desobsessão. Olha, no seu caso, você tem 61 anos. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. Agora, eu, por exemplo, eu deixei os processos porque eu sou muito determinado e definido. Você tem que ver como é que é o seu temperamento de definição. Agora, eu só recomendo uma coisa para você. Você não falou nada de TENEPS. O que você acha de você estudar o manual da TENEPS? Que a TENEPS é superior ao processo das sessões de desobsessão. Que aí a sessão é você junto com o amparador. A coisa muda de figura, a sessão espírita fica muito menor. E você vai caminhar com isso. Por exemplo, você agora, se já começou a estudar desse jeito, você já deve estar estudando ou sentindo os chakras, por exemplo. O médium, de modo geral, o espírita, ele não sente nada de chakra. Ele não vê essas coisas. Então, o processo é uma progressão, é um desenvolvimento. Tem um nível de evolução nisso. Agora, a evolução maior é a TENEPS, mas isso é com você. Você tem que estudar, porque TENEPS é um compromisso para o resto da vida. Não fica pensando que você, só porque tem 61, que já está no fim da vida, não está. A maioria está vivendo aí com 90, 100 anos. Então, pensa nisso. Você ainda tem um terço da vida pela frente, no mínimo. TENEPS, manual da TENEPS. Observa bem. Você quer falar alguma coisa? O manual da TENEPS gratuitamente no site da Editares. É www.editares.org. Cadídia, aqui na tua frente. Na fatologia, na segunda página, na 6ª linha de baixo para cima,
você colocou assim, a quebra dos travões. Sim. Não sei se você chegou a localizar aí. Sim. Está mais ou menos no meio da linha, quebra dos travões. A gente está falando de conexão, né, e quebra dos travões. Você pode comentar um pouquinho? Olha, a quebra dos travões é a descablagem, né? É a descablagem com posturas automiméticas, com posturas egocêntricas, com posturas anticosmoéticas, e com todo aquilo que impede a evolução da pessoa, da consciência tenepsista e da tenepse. Então, é tudo aquilo que interfere nessa cablagem assistencial, nessa paracablagem assistencial. Então, é a descablagem com companhias extrafísicas patológicas, com posturas que você ainda mantém de condições anteriores, de vidas passadas. E para fazer essa quebra desses travões, tem uma série de ideias que a gente pode pensar. Primeiro, a abertura para neoideias, né? A pesquisa, o estudo, o abertismo consciencial, as lembranças intermissivas no extrafísico, as paraexcursões interplanetárias, né? Que expandia o senso de universalidade, o senso de grupalidade, de maxfraternidade. Então, são todas as posturas que a gente ainda traz, automiméticas, que não são cosmoéticas e que é preciso renovar, reciclar. E penso que o estudo da conscienciologia, o abertismo consciencial, a intencionalidade cosmoética, a autopredisposição assistencial, as lembranças intermissivas, tudo isso vai ajudar nessa quebra desses travões, né? Que impede a pessoa de caminhar, de seguir em frente, de dar o passo seguinte, de mudar de patamar evolutivo, né? Ok. E na parafatologia, na sexta linha, de cima para baixo, você podia comentar também a autoconfiança parapsíquica? Como que você faz para desenvolver a sua autoconfiança parapsíquica? Olha, essa autoconfiança eu vejo que é uma conquista que vem com o tempo, que vem com o trabalho e que vem com a pesquisa e com os registros, né? Então, à medida que você vai registrando, que você vai pesquisando, que você vai acumulando uma série de vivências, você começa a ver que você não é tão pirado, que aquilo não é viagem na maionese, que aquilo tem uma razão de ser. Então, você começa a ter uma interação maior, vivenciar uma interação maior entre extrafísico e intrafísico. Você começa a ver que tem uma lógica multidimensional nos fatos, nos parafatos, naquelas ocorrências sincrônicas. E esses registros e essa pesquisa é que vai dando autoconfiança. Um outro aspecto da autoconfiança é a presença dos amparadores, né? O investimento dos amparadores, esse sinergismo com o amparador, que além de autoconfiança, eu vejo que dá uma outra condição, que é a da retribuição. A necessidade de retribuir aquilo que você está recebendo em termos de investimento, de assistência. Então, eu acho que essa autoconfiança parapsíquica, ela é um indicador assim, ó, vamos trabalhar ombro a ombro, e eu vou fazer aqui minha parte para eu ajudar, para eu não atrapalhar, no que for do melhor dentro desse trabalho da interassistencialidade, né? Então, o que eu posso fazer para eu desenvolver a minha qualificação intraconsciencial, para eu estar me desenvolvendo, para eu estar atuando de uma forma mais técnica, mais cinética com os amparadores, né? Então, essa autoconfiança, ela também dá muita força, né, para você ficar firme nas priorizações, nas decisões, bancar assistências mais complexas, porque você sabe que você não está só naquele trabalho. E eu acho que é uma conquista que vem com o tempo e com o desenvolvimento da TENEPS, dos trabalhos da TENEPS. Obrigada. Na sua experiência lá em Portugal, você ficou na região ali que tem mais influência árabe mesmo? Lisboa? Olha, eu fiquei no Porto, né? Ficou no Porto. Eu fiquei no Porto. Porque Lisboa tem bastante a questão da muraria, né? Que ficava uma briga durante anos, né? De os mouros subiam, aí depois subiam os portugueses, os portugueses. Eu tive a oportunidade de ir lá, mas na realidade eu fiquei no Porto. Eu tive a oportunidade de ir a Lisboa, mas foi muito interessante, porque lá tudo ficou muito otimizado, né? Então, aí eu fiz algumas conexões. Acho que Lisboa ia otimizar mais ainda. Olha, mas o que eu vi, assim, houve toda uma sincronicidade. Foi interessante, porque um ano antes de eu viajar, tiveram uma série de experiências, informações, de um contexto lá em Lisboa, retrocognição, assim,
o entendimento de um contexto de vida lá, depois uma série de sincronicidades e projeções. Eu não tinha a menor ideia que eu ia para lá. Só que quando, na realidade, ele foi fazer um estágio do doutorado e eu fui a Tiracolos. Só que eu entendia que tinha alguma coisa mais para realizar lá em função desses indicadores. E quando eu cheguei lá, tudo ficou muito otimizado em termos de retrocognição, de informações extrafísicas, de conexão com o passado, com algumas lembranças, com indicadores aí que eu falo do para-roteiro. Então, às vezes, eu voltava de projeção com o nome de uma cidade que eu não conhecia, eu tenho que ir lá. E aí, assim, eu ia e ali desencadeava um processo de assistência. Então, todo esse período lá, eu fiz muita pesquisa, eu escrevi o verbete lá, eu estudei lá. E o que é interessante é que, assim, acessei algumas coisas de árabes, de judeus, desse contexto lá, de Concierge, enfim. E o interessante é que, depois que eu voltei, fui olhar as minhas anotações, gente, como é importante o registro. Eu tinha anotação de 10 anos atrás, um laboratório de mental somática, onde estava a informação que eu ia fazer uma viagem para Portugal, e ia ser um processo de autoassistência e de heteroassistência que ia mudar a minha vida. Interessante. Então, assim, a importância do registro, aquilo para mim, na época, eu não fazia, como que eu vou lá para Portugal tão longe? Então, você começa a observar que tudo tem uma razão de ser. Então, a minha ida para lá, eu acho que foi num momento muito sério, evolutivo, que eu não entendo, eu não sei as variáveis, mas eu sinto as repercussões, né, dessa condição de estar lá, enquanto tenepsista, posicionada, disponível para o trabalho de assistência, e entendendo o seu papel naquele contexto. E eu amei, sabe? Eu adorei Portugal, eu adorei o Porto, embora falem que é muito pesado. Falei, então vai ver que é a minha paraprocedência, baratrosfera, né? Porque eu me senti muito bem lá, eu me senti muito à vontade e acho que tem a ver com a forma, sabe? E a outra pergunta era justamente a questão da TENEPS, né? E o seu tema. Então, você, pelo que você está falando, você viu que intensificou, então, essa palacablagem? Como é que foi? Olha, aí eu vou falar assim do manteve igual? Tema. Não, intensificou. Assim, esse tema foi interessante, foi num momento, acho que uns 2 anos eu estava querendo melhorar essa minha comunicação com o amparador, que eu achava que não estava muito sinérgica, eu não estava ajudando muito. E aí eu fui para um acoplamentário, e durante o meu acoplamento veio uma ideia de cablagem, né? Na hora, o que você percebeu? Eu falei, não percebi nada, só escutei o nome, cablagem, eu não tinha ideia do que era cablagem. E aí o pessoal, o que é cablagem? Eu falava uma coisa e não estava muito claro. Eu lembro que o Eduardo falou, não, cablagem é transmissão por cabo submarino. O que tem a ver transmissão por cabo submarino? Mas aí eu fui estudar. E aí eu vi que a cablagem tem total relação com aquilo que eu estava me propondo, que era fazer esse plug, esse sinergismo com o amparador. Então, aí, na época, veio a ideia do tema. Só que lá em Portugal ficou tudo muito otimizado. Então, assim, eu escrevi, eu acordava com as ideias na cabeça. Então, até eu trouxe aqui meu livrinho, meu caderninho de registros. Então, tinha coisa assim, ó, que vinha toda rascunhada, porque eu acordava com aquilo e ia anotando, fatologia, parafatologia, numerologia. E aí eu vi que, assim, eu acho que é questão de espaço mental, sabe? Você está mais aberta e isso facilita essa é a minha hipótese, né? Com os amparadores, mas o mais sério que eu percebi assim, é a tua predisposição para fazer assistência. Então, eu estava lá, estou aqui para o trabalho e estou disponível. Então, isso acho que facilitou muito, assim, a ida a certos locais, a informações em determinados contextos, que aí eu agora estou estudando, né? Deve ter a ver com o passado. E a minha hipótese é o processo também de resgate, né? Você ir a determinados locais que você já viveu, que você participou daquele contexto, e você vai lá e iscar aquelas consciências que estão presas naquele contexto, naquele ambiente. E isso ocorreu com muita frequência, sabe? Então, bom, tem material para pesquisa bastante a partir de lá. Khadija, aqui em cima. Oi. Você vê que o registro parapsíquico é uma coisa que realmente marcou o seu verbete. E através da análise desse registro que você começou a aumentar os seus sinais e a sua cablagem com o amparo. Você chega a fazer uma análise trimestral, semestral, anual dos seus registros? Eles ficam mais em termos de diário?
Ou você registra eles em forma de planilha, com classificação de sinalética, de pensene? Como é que você faz? Olha, se você criar isso, me passa, porque eu acho que isso aí qualifica assim, não, eu não tenho planilhas, eu não tenho tabelas, mas, assim, o que eu vejo, eu queria, assim, colocar, deixar isso bem claro, o que eu vejo que do processo da paracablagem, a condição principal é a da intencionalidade cosmoética. Essa é a primeira condição. É essa que vai desencadear todo o resto. Porque se eu realmente quero qualificar a minha assistência, se isso é sincero, os amparadores vão te ajudar. Porque há uma demanda muito grande de trabalho assistencial. E na hora que a gente se predispõe a esse trabalho, há um investimento dos amparadores. Então, eu vejo que isso ocorreu num crescendo. E aí eu queria ressaltar aqui a importância das dinâmicas parapsíquicas. Eu participo de uma dinâmica, a dinâmica interassistencial da paracirurgia, que era a dinâmica interassistencial holossomática, e eu acho que fez toda a diferença na minha TENEPS, na qualificação da minha TENEPS. Por quê? Você está toda semana trabalhando num campo otimizado, e aí você começa a pensar mais em assistência, expandir. Eu lembro que no começo, na sexta-feira da dinâmica, aí a gente vivenciava, isso era como uma série de sincronicidades, né? Naquele dia, que era o dia do trabalho. Depois eu comecei a observar que essas sincronicidades, elas se expandiam, não só naquele dia, não é que elas se expandiam, é que você não percebia. E aí a hiperacuidade você começa a desenvolver. E aí você começa a ver a expansão. E isso faz com que você tenha uma necessidade de qualificar o seu holopensene interassistencial. Porque como é que eu vou fazer assistência se eu estou pensando mal da outra pessoa, né? Então, eu acho que são todas essas variáveis que a gente vai ficando atenta, vai se atilando, que vão compondo, tá, essa condição da paracablagem. E aí, é a partir dessa vivência, que eu acho que nada se dá por saltos, né? Tudo é num crescendo. A partir desses altos esforços, você vai estabelecendo, em função até da complexidade dos trabalhos da assistência, né? Você começa a ficar mais afinizado com o trabalho, com o amparador da TENEPS, entra em sinergismo, esse sinergismo desencadeia sincronicidades, e você entra, que eu coloco aqui no verbete, em alguma parte, que é no fluxo da interassistencialidade. É como se o fluxo, esse veio, ele está aqui, e a gente está meio que por fora. Na hora que você começa a participar mais ativamente, a desenvolver, se qualificar na TENEPS, você entra nesse fluxo. Então, tudo se liga com tudo. Tudo se conecta a tudo, e você começa a observar que você começa a atuar em mini peças, seja de forma lúcida ou não. Está clara essa ideia? Olá, equipe do Tertuliário. Querida Malu, estou certa de que ocorreu tudo bem ontem com a eficiência de sempre. Peço transmitir a todos mesmo, incluindo a Janete de Saquarema, meus comovidos agradecimentos pela lembrança do Osmar. Quem está falando é a senhora do Osmar. No momento traduzida na colocação do seu busto na galeria e da tela na biblioteca. A falta dele continua doendo, apesar do passar do tempo. Farei o possível para contatar Jerônimo Gonzaga e lhe informar, que é o rapaz que pintou. Desejo tudo de bom. Virgínia. Essa é a senhora, ela é fora de série. A Virgínia do Osmar. Isso aí é bom vocês saberem o que é que se passa, né? É bonito aí o processo dela aí com ele. Ele trabalhou tantos anos nesse livro, estudou tanto. E você sabe, ela também é muito boa, intelectual. É quase a idade dele. Ela é fora de série. É bom a gente expor uma situação dessa, que é um exemplo para nós todos, né? Agora, ó, você é muito boa para falar, para expor as coisas. Quantas centenas de verbetes você vai apresentar para a gente? Ah, já? Então tá bom. Então, vamos ver esse caminho. Eu conto aqui com essa infraestrutura para me ajudar aí no processo. Tá certo? Os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia. Hoje tivemos 31 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 20 perguntas online.
Não temos recados hoje e para amanhã nós teremos o verbete Excerto Retrobiográfico, do professor Roberto Limes. Obrigado e boa tarde a todos.